gente! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tô aqui pra contar meu testemunho, que eu demorei muito pra vir, mas cá estamos nós. Antes de começar a falar sobre o que aconteceu comigo, vamos ler Marcos capítulo 11, versículo 24, que diz assim: Por isso vos digo, que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber, e tê-las eis. Quando nós decidimos confiar inteiramente que a palavra é verdadeira, alguma coisa diferente acontece nas nossas vidas. Vamos lá. Minha história começa lá em 2018, quando eu decidi fazer cursinho pra entrar no curso de medicina. Fiz cursinho em 2018, 2019. 2020 começou a pandemia, parei de estudar no cursinho e vim estudar em casa. Quando eu estava em casa, eu tive um processo depressivo. Tive que fazer tratamento em 2021. 2022, voltei a estudar de novo. Durante todo esse tempo, esses 4 anos, eu fazia muitas campanhas. No ano de 2018, eu fiz um propósito com Deus durante o ano todo. Então, eu orava muito, eu falava muito com Deus a respeito do meu sonho. E o próprio Deus também respondia às minhas orações. Eu ouvia a voz de Deus durante esses anos, muitas vezes, confirmando que Ele tinha um propósito pra mim dentro do curso de medicina. Então, às vezes, algumas pessoas me elogiam muito sobre eu ser persistente, sobre eu não desistir dos meus sonhos. A primeira coisa que eu quero dizer pra vocês, se fosse só pela minha força, se fosse só pela minha persistência, pela minha força de vontade, talvez eu teria desistido sim no meio do caminho. Mas todas as vezes que eu pensava em desistir, eu me lembrava das promessas que Deus tinha feito na minha vida. E isso me dava forças, isso me dava ânimo pra continuar tentando alcançar aquilo que Deus já tinha proposto pra mim. No ano de 2022, eu estudei pra caramba em casa e a minha nota não dava pra entrar na federal. Algumas pessoas talvez não entendam que pra mim era necessário ser uma faculdade pública. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro pra custear o gasto de uma faculdade de medicina particular. Na minha realidade, é impossível. As mensalidades da minha faculdade são impossíveis dentro da minha realidade. E aí, em 2023, quando o ano começou, eu decidi fazer uma campanha nova do Projetando 2023. Eu tenho até o papel aqui de 2023, escrito 2023. E aqui dentro tem os propósitos que eu pedi. Eu escrevi algumas coisas, vou tampar esse último aqui porque eu ainda não recebi. E aí tá escrito aqui, né? Sacrifício, reino, barrinha Bíblia, medicina e outro. As primeiras coisas que eu fiz foi buscar me sacrificar a Deus e agradar a Ele no reino e estudar mais a Bíblia. Aqui nesse papel tem até escrito aqui, ó, 19/2, noite com o pai. No dia 18, eu fiz essa campanha do Projetando 2023. E no dia 18, na madrugada do dia 18, eu marquei no meu planner que eu ia passar a noite orando a respeito da minha faculdade. E assim eu fiz. No dia 18 para o dia 19, era um sábado. Eu passei a noite no meu quarto orando. E nesse dia, alguma coisa aconteceu. Eu já tinha orado muitas vezes. Eu já tinha tido muitas experiências com Deus. Mas nessa madrugada, Deus falou comigo de uma forma muito diferente. A presença de Deus no meu quarto era quase que palpável, de tão grandiosa que era. Eu me lembro que antes de começar a minha oração, eu falei com Deus o seguinte. Eu falei: Senhor, eu estou aqui para pedir o meu sonho, mas eu quero que essa noite seja diferente. Eu quero que eu saia daqui de uma forma diferente. Se nada acontecer, se o Senhor não me responder a respeito dos meus sonhos, eu quero sair daqui diferente. Eu quero que o mais importante seja que eu tenha comunhão com o Senhor aqui nessa noite. E foi uma noite tremenda. Eu orava de uma forma muito diferente do que eu já orei anteriormente. E aqui onde eu li, em Marcos capítulo 11, versículo 24, diz: todas as coisas que pedirdes orando, crede receber, e tê-las eis. Irmão, naquele dia, naquela noite, eu experimentei uma fé que eu nunca tinha tido contato com ela. Eu fechava os meus olhos e eu via o meu jaleco. Eu declarava, eu não orava pedindo, eu declarava, eu falava que a minha faculdade já estava decretado, que eu colocava os meus pés dentro daquela faculdade, pelos meus olhos espirituais, eu via os meus pés entrando dentro daquela faculdade. O que eu vivi no meu quarto naquela noite foi algo sobrenatural. E aí no domingo de manhã, isso foi num sábado pra domingo, no domingo de manhã tinha um trabalho na igreja e eu fui, tinha uma pregadora convidada. E aquela pregadora, num momento de adoração, eu não tava pensando em nada, eu juro por Deus, sabe como tem um Deus no céu. Eu não tava nem lembrando de curso de medicina quando eu tava ali adorando, e ela foi até mim. E Deus usou ela pra falar comigo. Deus falou assim pra mim: todas as campanhas, todos os propósitos que você fez durante esses anos eu ouvi. E hoje eu entrego nas suas mãos o seu diploma. Hoje a sua bênção está liberada. Eu me lembro que usou a expressão, a exata expressão: você pode pular como um cabrito, porque o seu sonho vai ser realizado esse ano, ainda esse ano. E aí depois daquilo, eu decidi confiar em Deus completamente, como eu nunca tinha feito. Isso foi em fevereiro. E eu não estudei mais no ano de 2023. Eu não peguei num caderno, eu não peguei num livro, eu não li nada. Eu decidi me dedicar ao reino. Eu só falava com Deus, eu lia a Bíblia, eu era feliz, apenas. E eu confiei que algo ia acontecer, eu não sabia como, eu não sabia a forma. E eu me inscrevi no vestibular da Unifimes, me inscrevi por meio do Enem, só coloquei a minha nota, eu não fiz vestibular, eu só coloquei minha nota lá. E eu passei. No final de julho eu passei. Quando eu passei nessa faculdade, não tinha como eu entrar nessa faculdade, porque a inscrição era R$7.089. Eu não tinha um centavo na conta. Meu pai não tinha um centavo na conta. Eu tava sozinha em casa quando eu passei. E eu comecei a chorar. E, assim, eu sabia que não era uma realidade pra mim pagar. Então eu nunca tinha tido o desejo de entrar numa faculdade particular. Mas nesse dia foi diferente. Eu liguei pro meu pai falou: Vitória, se a gente tivesse o dinheiro do matricula, a gente ia te matricular, mas a gente não tem. Isso foi na quarta-feira. Eu deixei pra lá. Na quinta-feira, eu fui trabalhar na loja que meu pai tinha. E lá na loja, eu orando, né, falando com Deus e tal. E minha mãe me mandou uma mensagem pra eu vir aqui em casa. Eu cheguei aqui, ela falou: você tem coragem de fazer uma vaquinha?
Falei na hora. Ela falou, então faz. Se der certo, eu tinha que fazer a matrícula até na sexta. Isso era quinta-feira, umas 10 horas da manhã. E aí eu fiz uma vaquinha, não postei em rede social, eu só mandei pros contatos que eu tinha. Pra todos os contatos que eu tinha, eu fiz uma mensagem de texto, expliquei a situação e mandei. Isso era 10 horas da manhã de quinta-feira. Às 10 horas da noite da quinta-feira, eu tinha conseguido os 7.089 completos. E eu sei que isso é impossível, sabe? Eu sei que isso foi a mão de Deus na minha vida. E depois disso, foram mais 6 meses, né? Eu vi a mão de Deus os 6 meses, porque durante os 6 meses, a minha família não mudou de vida de uma noite pro dia pra conseguir pagar uma faculdade. Mas eu via o dinheiro sendo trazido como providência de Deus pra minha vida. E todos esses 6 meses, o meu pai não me deixou passar necessidade. Porque naquela noite, de sábado pra domingo, eu conheci o poder da oração. Eu conheci o poder da confiança em Deus. E eu consegui viver coisas inimagináveis ao lado do meu Deus durante 6 meses. Eu tive provisão com relação à minha vida financeira, eu tive provisão nas minhas amizades, eu tive provisão com relação aos meus professores da faculdade. Então, tudo que eu vivi durante esses 6 meses foi um projeto de Deus pra minha vida. E foi a provisão de Deus pra minha vida. Então, se você que tá assistindo esse vídeo, você acha que existem coisas impossíveis pra serem realizadas na sua vida, acredite no poder da oração. Acredite no poder da oração, acredite no poder de Deus. Porque eu sou prova viva de que o nosso Deus pode fazer coisas impossíveis por nós.